Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos assuntos de cálculo 3, a nossa aula de hoje vamos falar de derivada implícita. Então pessoal, vamos lá. A regra da cadeia, como já sabemos, ela pode ser usada para dar uma descrição mais completa do processo de diferenciação implícita, assunto visto lá no cálculo 1, certo? Do volume 1 do livro do Stuart, que é o livro adotado, né, da nossa disciplina. Então vamos lá. Suponhamos que a equação da forma f de x y igual a zero defina y implicitamente como uma função diferenciável de x, ou seja, y igual a f de x, onde f de x igual a zero, isso para todo x no domínio de f. Se f é diferenciável, podemos aplicar o caso 1 da regra da cadeia para diferenciar ambos os lados dessa equação f de x, y igual a zero em relação a x. Lembrando, né, o caso 1 da regra da cadeia, assunto visto na nossa aula anterior. Sendo que x e y elas são funções de x. Então, dessa forma, vamos obter o quê? Que é a derivada parcial de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a x, mais a derivada parcial de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a x igual a zero. No entanto, pessoal, nós já sabemos que a derivada de x com relação a x é igual a 1. Beleza? Então, se a derivada parcial de f com relação a y é diferente de zero, e isolando, certo, a derivada de y com relação a x, nós vamos obter o seguinte, que a derivada de y com relação a x vai ser igual a quem? A derivada parcial de a derivada parcial de f com relação a x, dividido por quem? Pela derivada parcial de f com relação a y. Se você quiser utilizar, além dessa notação aqui, você tem essa outra notação aqui, menos f de x, dividido por f de y, que é a derivada parcial de f com relação a x, dividido pela derivada parcial de f com relação a y. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o teorema ele diz o seguinte: suponha que f é definida em uma bola, certo? Em um disco, uma bola aberta, contendo AB, onde f de AB é igual a zero, f de y diferente de zero, e f de x e f de y são funções contínuas nessa bola, nesse disco. Então, a equação f de x, y igual a zero, ela define y como uma função de x perto do ponto AB. E a derivada dessa função ela pode ser dada pela essa equação 6 aqui. Ou seja, que a derivada de y com relação a x é igual a menos a derivada parcial de f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a y. Que foi a equação que nós encontramos anteriormente, certo? Beleza, pessoal? Então, aplicando ela aqui, certo? Nesse exemplozinho aqui, veja só como é simples, Ele quer que você determine a derivada de y, sendo que a função, certo? Ela é dada como sendo x à terceira mais y à terceira igual a 6xy. Então, você vai pegar, a nossa solução vai ser dada da seguinte forma, A equação dada, certo? Você pode escrever ela como sendo f de xy igual a x à terceira mais y à terceira menos 6xy igual a zero. Beleza? Aí aplicando, certo, a equação 6 que acabamos de ver, certo? Temos o seguinte, que a derivada de y com relação a x vai ser igual a quem? A menos f de x sobre f de y, que é a derivada parcial de f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a y. Então, isso aqui vai ser igual, Então, derivando, certo? Essa função aqui com relação a x vai dar o quê? Dá 3x ao quadrado. Derivada de y à terceira com relação a x vai zerar. E a derivada de menos 6x com y com relação a x vai dar o quê? Menos 6y. Já derivando ela com relação a y, x à terceira vai zerar. Derivando y à terceira vai dar o quê? 3y ao quadrado menos 6x.
Ou seja, isso aqui nada mais é, você pode estar colocando aqui, certo? Se você quiser o 3 em evidência, aí depois você simplifica, encontrando o quê? Como resposta menos x ao quadrado menos 2y dividido por y ao quadrado menos 2x. Bem simples de se fazer, né? Agora, certo, nós vamos supor que z ela é dada implicitamente como uma função z igual a f de x, y, por uma equação da seguinte forma: f de x, y, z igual a zero. Isso é o mesmo que f de x, y igual a zero, para todo x, y no domínio de f. Se esse f e f são diferenciáveis, então podemos usar a regra da cadeia para diferenciar essa equação da seguinte forma, ou seja, da mesma forma que você fez anteriormente, certo? Ou seja, que a derivada parcial de f com relação a x vezes a derivada parcial de x com relação a x, mais a derivada parcial de f com relação a y vezes a derivada parcial de y com relação a x, mais a derivada parcial de f com relação a z vezes a derivada parcial de z com relação a x, igual a zero. Então, ó, feito isso aí, ó, você percebe o seguinte. Nós já sabemos que a derivada parcial de x com relação a x é igual a 1 e a derivada de y com relação a x é igual a zero. Tranquilo? Então, essa equação ela vai se tornar da seguinte forma. Essa equação aqui, certo? Vamos escrevê-la da seguinte forma. Esse termo aqui você já sabe que é 1 e esse termo aqui você já sabe que é zero. Então, eu posso dizer o que com isso? Que a derivada parcial de f com relação a x mais esse termo aqui zerou, certo? Aí mais a derivada parcial de f com relação a z vezes a derivada parcial de z com relação a x igual a zero. Se a derivada parcial de f com relação a z é diferente de zero, resolvemos para a derivada de z com relação a x e nós vamos obter a primeira fórmula nessa equação, que está aqui, que nós vamos chamar de equação 7, certo? Que é a derivada parcial de z com relação a x, vai ser igual a quem? A menos a derivada parcial de f com relação a x dividido por quem? Pela derivada parcial de f com relação a z, e a derivada parcial de z com relação a y, que vai ser igual a quem? A menos derivada parcial de f com relação a y dividido pela derivada parcial de f com relação a z. Beleza, pessoal? Então, a fórmula para a derivada de z com relação a y, ela é de modo semelhante, né? Já até colocamos aqui. Então, pessoal, ó, mais uma vez, né, teremos uma versão do teorema da função implícita, né, que dá condições em que a nossa suposição ela é válida, certo? Então, essa versão ela diz o seguinte: suponha que f é definida dentro de uma esfera contendo ABC, onde f de ABC igual a zero, f de z diferente de zero, e f de x, f de y e f de z são contínuas dentro dessa esfera. Então, a equação f de x, y, z igual a zero, ela define z como uma função de x, y perto do ponto, desse pontozinho aí, ABC. E esta função ela é diferenciável com derivadas parciais dadas pela equação 7. Essa equação que acabamos de encontrar. Ou seja, que a derivada parcial de z com relação a x vai ser igual a menos derivada parcial de f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a z, e que a derivada parcial de z com relação a y é igual a menos a derivada parcial de f com relação a y dividido por quem? Pela derivada parcial de f com relação a z. Então, pessoal, temos aí um exemplozinho bem simples. Olha só. Queremos encontrar a derivada parcial de z com relação a x e com relação a y, sendo que
você tem essa equação aí, x à terceira mais y à terceira mais z à terceira mais 6xyz igual a 1, certo? Então, ó, primeiro passo, né, seja fzão, essa função de três variáveis que acabamos de citar, né, que é x à terceira mais y à terceira mais z à terceira, mais 6xyz menos 1. Então, a partir da equação 7, que foi a equação que acabamos de estudar, certo? Então, você percebe o seguinte, que a derivada parcial de z com relação a x é igual a quem? A menos, que é a derivada parcial de f com relação a x, dividido pela derivada parcial de f com relação a z. Então, você vai pegar essa função aqui e vai simplesmente derivar, né? Isso aqui vai ser igual a menos, né? Derivando isso aqui, essa função com relação a x aqui vai dar 3x ao quadrado. Esse termo vai zerar. Esse outro termo aqui também vai zerar. Esse termo aqui derivando com relação a x vai dar o quê? 6yz. E a derivada desse termo aqui é uma constante com relação a x a zero. Isso aqui dividido por quê? Agora eu vou derivar ela com relação a z. Derivando ela com relação a z, esse termo zero. Esse outro termo aqui também zero. Esse termo aqui dá 3z ao quadrado. Mas, derivando esse termo aqui com relação a z, dá 6xy, né? Então, isso aqui vai ser igual a... Coloca-se aqui o 3 em evidência, simplifica. Então, você tem como resposta menos x ao quadrado mais 2yz dividido por z ao quadrado mais 2xy, né? A mesma coisa você vai fazer para encontrar a derivada parcial de z com relação a y. Isso aqui vai ser igual a menos aí a derivada parcial de f com relação a y dividido pela derivada parcial de f com relação a z. Isso aqui vai ser igual a quem? Derivando, né? Meu f aqui, que é essa função de três variáveis com relação a y, esse termo vai zerar. Y à terceira vai dar 3y ao quadrado, mais esse outro termo zero, mais derivando 6xyz com relação a y vai dar o quê? 6xz. Tudo isso dividido por quê? Pela derivada parcial, né, de f com relação a z. É a mesma coisa. Derivando a função com relação a z agora, esse termo zero, esse termo zero. Derivada de z à terceira com relação a z vai dar o quê? Vai dar 3z ao quadrado, mais a derivada parcial com relação a z de 6xyz é quem? É 6xy, né? Então, isso aqui é igual a... Novamente, coloca-se o 3 em evidência e simplifica. Então, isso aqui é igual a quem? A menos y ao quadrado mais 2xz dividido por quem? Por z ao quadrado mais 2xy. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra hoje o assunto de derivação implícita, certo? E na nossa próxima aula, vamos trabalhar essa parte de derivadas direcionais. Beleza, pessoal? Um abraço.